Mas e entre... Eu acho que dá pra gente falar sobre o Elon, mas é que eu só queria entender esse intervalo, esse interstício entre você entrar na faculdade e esse início seu no Papman, primeiro como aluno e depois como professor. Que retoma a minha pergunta original, o meu insight original. Eu achei que você fosse engenheiro de formação, né? Ah, não. O que acontece é que, como sendo nota 10, quanto mais eu estou falando disso década de 70, hoje você tem um monte de disciplina. Na década de carreira. Na década de 70, um aluno nota 10, tá, eu tinha direito de escolher medicina, engenharia ou direito. Mas vou te falar que hoje isso não mudou muito não, hein? Ainda continua um pouco possível, mas hoje você tem informática, tem comunicação, tá? Agora, se eu virasse pro meu pai e falasse, pai, tô a fim de fazer filosofia, ele caía para trás duro. Na época, certeza. então... Com certeza. E não era só ele, é a cobrança social, entendeu? Sim. Então, com essa brincadeira eu acabei entrando para engenharia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era alguma engenharia específica ou era o ciclo A minha básico? ideia era elétrica, mas eu mal passei do ciclo básico, tá? O que acontece é que nesse colégio, nesse pré-vestibular, no primeiro ano de faculdade, no final do primeiro ano, eu já fui convidado para dar aula. Tá? Em tipo outubro, setembro, o Fernandão, que tinha me falado, Ledo, eu queria que você desse aula aqui. Eu falei, pô, você tá a fim de dar aula? Eu falei, tô. Inclusive ele fez uma proposta que eu não cumpri, né? Você vem dar aula, mas você não vai largar a engenharia. Tá? Eu larguei a engenharia. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente a mesma coisa. Entrei para engenharia, aí trabalhei um ano na escola que eu estudei, em Nova Iguaçu também até. Aí no ano seguinte eu comecei a dar aula lá pra galera do pré-vestibular, depois começa a dar aula, mas continua em engenharia. Eu falei, tá. Aí eu saí e fui fazer matemática. Aí eu entrei para dar aula nesse colégio, só que eu pensei, ele me convidou, comecei, vou pegar, era colégio, não era só pré-vestibular, tinha colégio. Vou pegar, sei lá, uma sexta série, uma sétima série para dar aula. Quando chegou em dezembro, ele me deu 9 turmas de pré-vestibular. Aí eu já comecei direto com o pé, dando aula, 9 aulas, inclusive a primeira aula, e eu ficava com coringa, ficava na escola que faltava aqui. Primeira aula que eu dei, eu guardava ela mantinha ela guardada no resumo da aula. Primeira aula que eu dei, eu preparei uma aula para explicar. O tema da aula era matemática como linguagem de interpretação qualitativa e quantitativa dos fenômenos naturais. Isso para que Primeira série do ensino médio. Malandro, dei uma aula, suei camisa, dei um tremendo uma aula. Quando eu passei pela porta, o coordenador que era de matemática também, estava encoxando na porta, bateu palma. Puta aula. Se der outra dessa, tá demitido. Mas eu guardava, porque realmente... Você tem essa aula até hoje? Eu tinha, ela dissolveu. Ela ficava dentro de um dicionáriozinho que eu carregava. A gente bateu um papo com o Cristiano aqui, o Cristiano Marcel. E a gente falou sobre isso, que às vezes, sempre que a gente está começando, a gente dá uma aula para si, né? A gente dá aula que a gente gostaria de ver, que a gente acha que seria excelente, mas faz parte. Depois você se adaptou, cometi toneladas de erro, obviamente. Sim. Toneladas de erro, não foram poucas.